pai gritou que parassem o casamento de sua filha na frente de todos os convidados. O que ele revelou sobre seu genro deixou todos horrorizados. Eduardo sempre foi um homem conhecido pelo esforço e pela disciplina. Desde jovem trabalhava de sol a sol, juntando cada centavo, até conseguir construir uma empresa sólida e uma vida confortável. Não tinha luxos exagerados, mas nunca deixou faltar nada para a filha. Lívia cresceu cercada de oportunidades, estudou em boas escolas e sabia que o pai sempre esteve ao lado dela em todos os momentos. Ele tinha orgulho de dizer que nada veio de presente, que tudo foi fruto do suor e da honestidade. Repetia constantemente que a única herança que fazia questão de deixar era o valor do trabalho. Mas agora, diante da decisão da filha de se casar, Eduardo sentia que todo esse esforço estava em risco. O pedido de casamento havia sido feito apenas 2 meses depois do início do namoro, e aquilo o deixava desconfiado. No fundo, não conseguia se livrar da sensação de que Marcos escondia intenções perigosas. Lívia, no entanto, via tudo de forma diferente. Gentil, compreensiva e sempre grata pelo que o pai fez, ela acreditava que Marcos era o homem certo para ela. Quando Eduardo dizia que aquele namoro estava indo rápido demais, ela respondia com calma que o amor não tinha prazo. Insistia que Marcos prometeu mudar, arrumar um emprego e até estudar. Ela ainda completava que estava disposta a investir no futuro do noivo, dizendo: "Se for preciso, eu pago uma faculdade para ele, pai, porque sei que vai se tornar um grande profissional." Essas palavras eram como facadas para Eduardo, que considerava um absurdo a filha bancar o futuro de um homem que nunca mostrou esforço algum. Ele balançava a cabeça em silêncio, pensando apenas que estava diante de um insulto àquilo que sempre defendeu. Naquela noite, Marcos foi convidado para um jantar na casa de Eduardo. O pai queria observar de perto o comportamento do futuro genro. A mesa estava bem servida, e Lívia sorria feliz por estar com os 2 homens que mais importavam para ela. Durante a refeição, Marcos se mostrava simpático, atencioso, ajudava a servir os pratos e elogiava a comida. Ele se esforçava em parecer um rapaz educado. Respondia às perguntas de forma calma e sempre com um sorriso. Lívia olhava para ele como se estivesse diante do parceiro perfeito, enquanto Eduardo observava cada gesto com um olhar crítico, tentando encontrar algo que confirmasse sua desconfiança. Em determinado momento, Lívia pediu licença e foi ao banheiro. Assim que a porta se fechou, o clima mudou. Eduardo olhou diretamente para Marcos e falou sem rodeios: "Quero que você seja sincero comigo. Quais são suas verdadeiras intenções com a minha filha?" Marcos deixou o sorriso cair. Sua expressão mudou de forma brusca. Encostou-se na cadeira, cruzou os braços e respondeu em tom duro: "Eu vou casar com ela de qualquer jeito. Não vai ser você que vai impedir." Eduardo insistiu, questionando se havia algo além do amor. Marcos então soltou uma risada carregada de ironia e respondeu com desdém: "O senhor está ficando louco, mas não importa. Ninguém vai parar esse casamento." Eduardo sentiu o sangue ferver, mas se conteve, respirando fundo. O noivo parecia outra pessoa naquele instante, um homem frio e ameaçador. Quando Lívia voltou, encontrou Marcos novamente sorridente, falando de forma doce, como se nada tivesse acontecido. Ele se levantou, disse que já estava tarde e se despediu com educação. Lívia o acompanhou até a porta, satisfeita com a noite. Marcos foi para a casa da mãe, enquanto Eduardo permaneceu sentado, encarando a mesa com um nó na garganta. A frustração pesava. Ele havia visto o verdadeiro rosto daquele rapaz, mas sabia que não teria como provar nada à filha. Mais tarde, já em seu quarto, Lívia bateu à porta do pai. Estava decidida a convencê-lo de algo. Sentou-se à beira da cama e disse em tom firme: "Pai, eu quero que o senhor nos ajude a comprar uma casa. Eu vou arrumar um emprego e vou pagar as prestações, eu prometo." Eduardo franziu a testa e perguntou se aquela ideia tinha vindo de Marcos. Ela ficou em silêncio, desviou o olhar e não respondeu. Ele então afirmou em voz pesada: "Esse homem vai destruir nossa família." Lívia levantou-se irritada, respondeu apenas que não suportava mais tanto pessimismo e se trancou em seu quarto. Eduardo ficou sozinho, sentindo o peso de não conseguir proteger a filha de si mesma.
Na mesma noite, Marcos estava em seu quarto na casa da mãe. Deitado na cama, pegou o celular e ligou para um comparsa. Falava baixo, mas a frieza em suas palavras deixava claro que não havia espaço para arrependimento. Disse: "No dia do casamento você vai cortar os freios do carro de Eduardo. Assim que ele voltar para casa, vai sofrer um acidente e a morte vai parecer uma tragédia. Depois disso, Lívia vai herdar tudo e eu vou estar ao lado dela. Você vai receber a parte que merece." O comparsa ouviu com atenção e respondeu que faria exatamente como combinado. Marcos sorriu satisfeito, fechou os olhos e encerrou a ligação. O plano estava traçado. Enquanto isso, em sua casa, Eduardo permanecia acordado, refletindo sobre as últimas palavras que trocou com a filha. O silêncio da casa era pesado e a mente dele não conseguia descansar. Sabia que algo ruim estava prestes a acontecer, mas ainda não imaginava até onde Marcos seria capaz de ir. Naquele momento, duas casas diferentes guardavam sentimentos opostos. A do pai, tomada pela preocupação e pela impotência, e a do noivo, tomada por ambição e conspiração. Era apenas o começo de uma história que mudaria a vida de todos para sempre. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita. E para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. No outro dia, a casa de Eduardo parecia viver em dois mundos diferentes. De um lado, Lívia sorria radiante experimentando o vestido que havia escolhido. Era um modelo caríssimo, repleto de detalhes que chamavam a atenção, e ela dizia ao pai que sempre sonhou com aquele momento. "Eu nunca me senti tão bonita na minha vida, pai. Vai ser o dia mais feliz de todos", comentava com os olhos brilhando. Eduardo apenas observava, tentando sorrir, mas por dentro sentia um peso imenso. Para ele, aquele vestido simbolizava um conto de fadas que, em breve, se transformaria em um pesadelo. Do outro lado, Marcos aparecia com um terno que dizia ter custado muito, mas que Eduardo sabia não passar de uma falsificação barata. O tecido mal ajustava ao corpo, e ainda assim, o rapaz andava pela casa com ar de importância, como se fosse um grande empresário. Eduardo se perguntava como a filha não percebia a diferença gritante entre o valor que ele sempre deu à dignidade e o vazio que o noivo exalava. Os preparativos seguiam intensos. Convidados chegavam de diferentes lugares, familiares comentavam animados sobre a festa e a expectativa crescia. Eduardo caminhava entre eles, cumprimentava, mas sua cabeça estava em outro lugar. O coração batia acelerado, como se a cada passo ele sentisse que algo sombrio estava prestes a acontecer. Quando alguém se aproximava e dizia: "O senhor deve estar muito feliz, sua filha vai se casar com um homem tão bom." Eduardo apenas respondia com um aceno, evitando discussões, mas por dentro repetia para si mesmo que aquele casamento estava errado. Lívia, em meio às provas de maquiagem e penteado, o abraçava e dizia: "Eu sei que o senhor não confia nele, mas me prometa que hoje vai ficar feliz por mim." Eduardo engolia seco e dizia apenas: "Eu vou tentar, filha." Mas a sensação de perigo não saía de dentro dele. O dia do casamento chegou. Eduardo vestiu um terno impecável e saiu sozinho em seu carro. Tentava manter a calma, mas a cada quilômetro percorrido, a ansiedade aumentava. Foi então que notou algo estranho. Um carro preto surgiu atrás dele e passou a acompanhá-lo de muito perto. Eduardo olhou pelo retrovisor diversas vezes, mas o vidro fumê não deixava ver quem estava lá dentro. Tentou acelerar um pouco, depois diminuir a velocidade, e o carro fazia o mesmo. "Isso não é coincidência", murmurava para si mesmo cada vez mais inquieto. Tentava se convencer de que era apenas outro convidado indo para o mesmo local, mas a sensação de perseguição o deixava ainda mais tenso. Ao chegar à igreja, Eduardo estacionou e, em vez de entrar junto com os demais, preferiu dar uma volta pelo prédio. Não conseguia se livrar do incômodo. Caminhando pelos corredores, encontrou uma sala reservada e, quando se aproximou, ouviu uma voz que reconheceu de imediato. Marcos estava ao telefone falando em tom baixo, mas com clareza suficiente para assustar qualquer um. "É agora, faça o que combinamos.
Corte os freios. Eu não quero falhas, dizia com firmeza. Eduardo ficou paralisado, sem acreditar no que escutava. O sangue lhe subiu à cabeça, o coração disparou. Porém, não conseguiu ouvir detalhes sobre qual carro seria sabotado. Sem pensar duas vezes, saiu correndo em direção ao carro da filha, tomado pelo pânico de que Lívia fosse a vítima do plano. Nesse mesmo instante, do outro lado do estacionamento, o comparsa de Marcos se aproximava do carro de Eduardo. Ele se abaixava discretamente, mexendo nos cabos, trabalhando rápido para sabotar. O homem se movia com habilidade, mas a cena não mostrava claramente se havia terminado ou não o serviço. O silêncio do local aumentava a tensão, e o tempo parecia correr contra o pai desesperado. Alguns minutos depois, Lívia chegou em um carro luxuoso. Estava já vestida de noiva, belíssima e visivelmente atrasada. Desceu apressada, ajeitando o vestido e dizendo: "Pai, por favor, entre comigo. Já está na hora. Todos estão esperando." Eduardo tentou falar, mas hesitou. "Filha, eu preciso te dizer algo. Tem coisas acontecendo que você não imagina", começou, mas logo se calou. Sabia que, sem provas, soaria como um homem perturbado. Lívia insistiu, já irritada. "Não estrague meu dia, por favor, venha comigo agora." Ele forçou um sorriso e respondeu: "Entre, eu vou logo atrás." Ela assentiu e seguiu apressada para dentro, sem notar a angústia estampada no rosto do pai. Eduardo ficou parado alguns instantes, tentando juntar as peças. Então, ao ouvir a marcha nupcial começar a tocar dentro da igreja, um estalo lhe atravessou a mente. "E se o carro sabotado não for o dela, mas o meu?" pensou em desespero. Saiu correndo em direção ao estacionamento e, ao virar a esquina, flagrou um homem correndo em disparada. Era o capanga que logo entrou no carro preto e acelerou. Eduardo fixou os olhos na placa e a memorizou imediatamente. Tremendo, abaixou-se para olhar debaixo de seu próprio carro e viu alguns cabos soltos. O pavor tomou conta. "Eles tentaram me matar", murmurava em choque. Agora tinha certeza de que o perigo era real. Sem perder tempo, correu para dentro da igreja. O padre já estava conduzindo a cerimônia e havia acabado de perguntar se alguém tinha algo contra aquele casamento. Nesse momento, as portas se abriram com força e Eduardo, ofegante, gritou em alto e bom som: "Parem tudo agora!" Todos se viraram assustados. Ele avançou até o altar, apontando para Marcos e disse: "Esse homem planejou uma sabotagem, tudo isso é por dinheiro. Não deixem que esse casamento continue." O escândalo foi imediato. Os convidados murmuravam. A noiva olhava incrédula. Lívia correu até o pai e perguntou desesperada: "Do que o senhor está falando? O que está acontecendo?" Eduardo, tomado pela emoção, explicou o que ouvira e o que vira no carro. A filha começou a duvidar, pedindo que verificassem. Juntos, saíram até o estacionamento. Mas ao chegarem não encontraram nada de concreto. Os cabos soltos não tinham ligação com os freios. Um dos homens presentes disse em tom firme: "Se os freios tivessem cortados, não daria para arrumar em tão pouco tempo. O senhor se enganou." Eduardo ficou sem chão. Tentava argumentar. Dizia que tinha visto, que havia um carro preto fugindo, mas nada parecia suficiente. Lívia, furiosa, cruzou os braços e disse: "O senhor passou dos limites, pai." Voltou para dentro da igreja, frustrada e envergonhada diante dos convidados. Marcos retomou a postura calma e disfarçada, fingindo não entender nada. Todos voltaram para a cerimônia, exceto Eduardo, que ficou parado do lado de fora. A dor de não ter provas o consumia, e o sentimento de que tinha perdido a confiança da filha pesava mais do que qualquer outra coisa. Eduardo não conseguiu entrar novamente na igreja. Depois de ser desacreditado na frente de todos, sentiu que havia perdido não só a confiança da filha, mas também o respeito dos presentes. Caminhou lentamente até seu carro, abriu a porta e se sentou no banco do motorista com um peso enorme no peito. Respirou fundo, tentou se acalmar e decidiu que não havia mais motivo para permanecer ali. Ligou o motor e começou a dirigir de volta para casa sozinho, em meio a uma mistura de frustração, tristeza e a sensação de que algo ainda estava muito errado. Enquanto avançava pela estrada,
A cabeça fervilhava de pensamentos. Eu vi com meus próprios olhos. Sei que não estou louco. Sei que eles estavam tramando algo. Murmurava consigo mesmo, tentando encontrar forças para entender tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, dentro da igreja, a cerimônia seguia normalmente. Lívia tentava se concentrar no momento, mas não conseguia esquecer a cena com o pai. Estava magoada, porém queria aproveitar o que acreditava ser o início de uma nova vida. Marcos, por outro lado, parecia confortável, caminhava entre os convidados, cumprimentava todos com um sorriso impecável, fingindo ser o marido perfeito. Cada palavra era calculada, cada gesto de carinho direcionado à noiva era pensado para reforçar a imagem de homem atencioso. Ele se mostrava tão convincente que muitos comentavam entre si como Lívia havia tido sorte em encontrar alguém assim. No caminho de volta para casa, Eduardo começou a sentir o carro responder de forma estranha. Primeiro, um leve aumento na velocidade sem que ele tivesse pressionado o acelerador. Em seguida, um tranco mais forte fez com que o veículo disparasse pela estrada. Eduardo apertou o freio, mas percebeu que o problema não estava ali. O carro acelerava cada vez mais, como se tivesse vida própria. Desesperado, ele segurava o volante com força, tentando manter o controle, mas a cada curva se tornava mais difícil. Não pode ser, eles mexeram no carro, pensava em pânico. O veículo saiu da pista em alta velocidade. Capotou violentamente várias vezes, até parar em meio ao mato. Eduardo foi arremessado contra o banco, perdeu a consciência e ficou imóvel, enquanto o cheiro de combustível tomava conta do ar. De volta à festa, Marcos se afastou discretamente dos convidados, pegou o celular e enviou mensagens ao comparsa. Funcionou. Ele deve estar fora do caminho agora, escreveu ansioso. O comparsa confirmou e acrescentou algo ainda mais sombrio. Por que parar por aqui? Agora que Lívia é sua esposa, você pode conseguir tudo sozinho. Acabe também com ela e a fortuna será só sua. Eu cuido disso. Marcos leu, pensou por alguns segundos e sorriu de forma cínica. Respondeu: boa ideia, vamos planejar isso juntos. Ninguém vai suspeitar de nada. Enquanto digitava, um dos convidados, distraído com uma bandeja de taças, esbarrou nele sem querer. O vinho vermelho escorreu pelo terno de Marcos, que imediatamente fez uma cena. Olha o que você fez, estragou meu terno novo, dizia em tom exaltado, tentando mostrar indignação. Alguns convidados tentaram acalmar a situação, enquanto Lívia se aproximou rapidamente. Deixa disso, não precisa desse escândalo, falou ela, tentando resolver o mal-entendido. Nesse momento, o celular de Marcos escorregou da mão e caiu no chão, desbloqueado e com a tela acesa. Lívia pegou o aparelho com a intenção de devolver, mas quando olhou rapidamente a tela, ficou sem ar. As mensagens estavam abertas. Todas as conversas com o comparsa apareciam diante de seus olhos. Leu cada linha, viu o plano contra o pai e também a proposta de tirá-la do caminho. Seu coração disparou, sentiu as pernas tremerem, mas manteve a calma para não levantar suspeitas. Com o celular ainda na mão, Lívia respirou fundo, se recompôs e devolveu o aparelho ao marido. Marcos, irritado com o vinho derramado, nem percebeu que ela havia visto as mensagens. Aproveitando a confusão, ela se afastou discretamente e chamou o motorista da família. Sussurrou: preciso sair agora, me leve até o hospital. Vou ligar para o meu pai, não estou me sentindo bem aqui. Subiu no carro e já na estrada discava o número do pai insistentemente. Atende, pai, atende, eu preciso ouvir a sua voz, repetia com desespero. O telefone chamava sem resposta, aumentando ainda mais a angústia. Poucos minutos depois, o motorista avistou um carro capotado à beira da estrada. Lívia olhou pela janela e reconheceu imediatamente o carro do pai. Gritou para que parassem, saiu correndo em direção ao veículo e encontrou Eduardo inconsciente, preso pelo cinto. As lágrimas desceram em seu rosto, mas seu instinto falou mais alto. Mesmo ainda no início do curso de medicina, ela sabia exatamente o que fazer. Com as mãos firmes, verificou a respiração, checou os sinais vitais e começou a prestar os primeiros socorros. Fica comigo, pai, não me deixa agora, dizia em voz trêmula, enquanto fazia o possível para mantê-lo estável.
O motorista ligou imediatamente para a ambulância, passando a localização e explicando a gravidade do acidente. Lívia manteve a calma, posicionou o corpo do pai de forma correta e controlava a própria respiração para não entrar em pânico. Alguns minutos depois, as sirenes começaram a se aproximar. A ambulância estacionou, os paramédicos correram até o carro e assumiram os cuidados. Foi nesse momento que Eduardo abriu os olhos lentamente, ainda desorientado. Com voz fraca, olhou para a filha e disse: "O amor pode nos cegar, Lívia, mas o mais difícil é quando amamos a pessoa errada." Lívia chorava, segurando a mão dele com força. "Eu estou aqui, pai, não vou sair do seu lado, eu prometo", respondeu, tentando transmitir segurança. Eduardo foi colocado na maca e levado para dentro da ambulância. Lívia entrou junto, segurando sua mão até o último instante. A noite que deveria ser de celebração havia se transformado em um pesadelo. A cada quilômetro percorrido até o hospital, ela revivia as mensagens que havia lido no celular do marido e sentia um frio na espinha. Pela primeira vez, Lívia começava a enxergar que as palavras do pai, ignoradas tantas vezes, talvez fossem a verdade desde o começo. Algumas horas depois do acidente, a notícia já circulava entre os convidados da festa. A polícia havia sido acionada e chegou à recepção com pressa, pedindo que todos se afastassem de Marcos. Os agentes informaram que precisavam do celular dele para averiguação e não deram espaço para desculpas. Marcos, nervoso, tentou disfarçar e disse que aquilo era um mal-entendido, mas não teve escolha. Entregou o aparelho e, em poucos minutos, os investigadores encontraram as conversas com o comparsa. As mensagens falavam do sabotamento do carro de Eduardo e até mencionavam planos ainda piores contra Lívia. A confirmação veio como uma bomba e o silêncio tomou conta do salão. Os convidados se entreolhavam incrédulos e Marcos era conduzido até a viatura sob os olhares de todos. Tentou se justificar. Gritou que era vítima de armação, mas os policiais deixaram claro que ele estava preso em flagrante. Na mesma noite, os agentes também foram até o local do acidente. Examinaram o carro de Eduardo e confirmaram o que o pai já suspeitava. O problema não estava nos freios, mas sim no acelerador que havia sido sabotado para travar em alta velocidade. Um dos policiais disse em tom firme: "Foi um plano para tirar sua vida, Sr. Eduardo." O carro estava alterado de forma criminosa. Essas palavras deram a ele a certeza de que não estava louco e de que sua intuição havia sido correta desde o começo. No hospital, Lívia recebeu a notícia. Estava ao lado do pai, segurando sua mão, quando soube da prisão de Marcos. Ficou em silêncio por alguns segundos, engolindo as lágrimas, até olhar para Eduardo e dizer: "O senhor tinha razão o tempo todo. Eu prometo que nunca mais vou ignorar seus conselhos." Eduardo, ainda abatido, respirou fundo e respondeu em voz baixa: "O importante é que agora você sabe quem ele realmente é." Lívia chorava de arrependimento, lembrando de todas as vezes que defendeu Marcos diante das advertências do pai. Segurava a mão dele com força e repetia que não iria mais se afastar da sua orientação. A ferida emocional era grande, mas havia também um alívio imenso por ter descoberto a verdade a tempo de impedir que a tragédia fosse ainda maior. Enquanto isso, na delegacia, Marcos era interrogado. Tentava se esquivar, dizia que aquelas mensagens eram invenção, que alguém havia usado seu telefone, mas os investigadores não deixavam brechas. Um deles afirmou: "As provas estão claras. O senhor não só planejou a morte do sogro, como também cogitou atentar contra sua esposa." Marcos se contorcia na cadeira, pedia para ligar para Lívia, dizia que queria se explicar, mas os policiais negavam. Ele estava proibido de fazer contato, e cada tentativa de apelar soava mais como desespero do que como inocência. Os investigadores seguiram com as buscas para identificar o comparsa envolvido. Rastrearam o número que aparecia nas conversas, mas descobriram que estava registrado de forma irregular, sem revelar identidade. Parecia um chip comprado apenas para aquele esquema, o que dificultava ainda mais a investigação. Foi então que Eduardo, ainda no hospital, lembrou-se do detalhe que poderia mudar tudo. Olhou para o policial que estava de plantão ao lado do seu leito e disse: "Eu não sei quem era o homem,
Mas eu vi o carro em que ele fugiu. Era preto, vidro fumê, e eu memorizei a placa. O policial anotou imediatamente, garantindo que aquilo poderia ser a chave para localizar o cúmplice. Enquanto isso, Marcos permanecia preso na delegacia. Andava de um lado para o outro dentro da cela, com o rosto transtornado, murmurando palavras sem sentido. Pedia para fazer uma ligação, exigia falar com a esposa, mas não tinha permissão. Cada minuto que passava aumentava seu desespero, e a imagem de homem seguro e sorridente já não existia. O que restava era apenas um sujeito acuado, sem controle da situação. A festa, por sua vez, terminou em escândalo. Os convidados foram liberados para voltar para suas casas, mas o clima era de choque. Comentavam entre si como tudo poderia ter terminado em tragédia. Alguns lamentavam por Lívia, outros elogiavam a coragem de Eduardo, que mesmo desacreditado, havia se mantido firme nas suas suspeitas. A noite, que deveria ser de celebração, ficaria marcada como um episódio vergonhoso, lembrado por todos como o casamento interrompido por um crime. No hospital, Lívia não saiu do lado do pai. Dormia em uma cadeira ao lado da cama. Acordava assustada sempre que ele se mexia e insistia que iria acompanhá-lo em cada exame. Disse em certo momento: "Eu vou pedir a anulação do casamento, pai. Não posso aceitar que tudo isso tenha acontecido com base em mentiras e crimes. Não vou permitir que aquele homem ainda leve alguma vantagem com meu nome." Eduardo olhou para ela com ternura e respondeu: "Você está certa. Esse casamento nunca deveria ter acontecido. Agora é hora de começar de novo." Os desdobramentos jurídicos já começavam a ser discutidos. O advogado da família explicou que, diante das provas, o pedido de anulação seria possível, já que o matrimônio foi celebrado com intenções criminosas de uma das partes. Lívia assentiu e afirmou que queria seguir por esse caminho, que não desejava apenas se separar, mas apagar legalmente aquele laço. As providências começaram a ser tomadas e a família sentiu que, apesar da dor, estava dando os primeiros passos para corrigir o erro. Naquele mesmo instante, Eduardo refletia sobre tudo o que havia acontecido. Lembrou-se do instante em que gritou na igreja para interromper o casamento, das acusações que todos fizeram contra ele e da humilhação de parecer um homem perturbado. Agora, com as provas expostas, sentia que a justiça estava sendo feita. Disse à filha em voz firme: "Às vezes, lutar sozinho pela verdade é a única opção. Eu preferia passar por louco a deixar você cair nas mãos daquele homem." Lívia chorava e respondeu: "O senhor não estava sozinho, pai. Só fui cega demais para enxergar. Agora eu sei que devo ouvir o senhor em tudo." O peso emocional era enorme, mas havia também a sensação de vitória. Marcos estava preso, o plano descoberto e o casamento em processo de anulação. O próximo passo seria encontrar o comparsa, e para isso, a placa do carro anotada por Eduardo poderia ser decisiva. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas pai e filha estavam novamente unidos, mais fortes do que nunca. No outro dia, a polícia finalmente conseguiu localizar o carro preto que havia sido visto fugindo do local do estacionamento da igreja. A placa memorizada por Eduardo foi essencial para a busca, e os agentes cercaram o veículo em uma rua deserta. Dentro dele estava o comparsa de Marcos, que tentou escapar, mas foi rapidamente dominado. Levado à delegacia, o homem acabou confessando o envolvimento no plano e confirmou que a sabotagem do carro havia sido feita sob ordens diretas de Marcos. A prisão dele fortaleceu ainda mais o caso, e não havia mais como negar o crime. Com todas as provas reunidas, Marcos foi acusado formalmente de tentativa de homicídio e conspiração, crimes graves que deixavam claro seu caráter. Os dias seguintes foram de tensão, pois o julgamento se aproximava, e todos sabiam que seria um processo acompanhado de perto pela imprensa. Lívia estava profundamente abalada, mas compreendia que tinha um papel fundamental. Emocionada, disse ao pai: "Eu preciso testemunhar contra ele mesmo que doa, porque só assim vou mostrar que não aceito mais ser enganada." Eduardo segurou sua mão e respondeu: "Filha, a sua coragem vai fazer justiça acontecer. Eu sempre soube que você teria a força necessária para enfrentar isso." No tribunal, Lívia se manteve firme.
Diante do juiz e dos advogados, contou em detalhes como acreditou nas promessas de Marcos, como o defendeu contra todos os conselhos do pai e como descobriu as mensagens no celular na noite do casamento. As palavras dela foram carregadas de dor, mas também de clareza, deixando claro que havia sido enganada desde o início. Eduardo também depôs, relatando todas as suas suspeitas desde os primeiros sinais, até o momento em que viu o comparsa fugindo no carro preto. Disse com firmeza: "Preferi ser considerado um louco a permitir que minha filha fosse entregue nas mãos de um criminoso. Hoje a verdade está diante de todos." O juiz ouviu com atenção e tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de determinar apenas o divórcio, aceitou o pedido de anulação do casamento, considerando que o matrimônio foi celebrado de forma fraudulenta e que nunca poderia ter validade. Poucos dias depois, o padre que havia conduzido a cerimônia também confirmou a anulação, reforçando que havia sido enganado quanto às intenções do noivo. Marcos e seu comparsa foram condenados a muitos anos de prisão, recebendo uma sentença que refletia a gravidade de tudo o que haviam feito. Durante o julgamento, Lívia não conseguiu conter as lágrimas ao lado do pai. Em meio à dor, encontrou forças para dizer: "O Senhor sempre foi meu porto seguro. Eu errei por não ter ouvido, mas agora sei que nunca mais vou me afastar dos seus conselhos." Eduardo, mesmo ainda ferido pelo acidente, respirou fundo e respondeu: "Eu faria tudo de novo, porque salvar você sempre será minha maior vitória." O caso ganhou as manchetes dos jornais e foi exibido em todos os canais de televisão, tratado como um escândalo envolvendo fraude, crime e traição. A imagem de Marcos desmoronava diante da sociedade, enquanto Lívia e Eduardo juntos saíam do tribunal de cabeça erguida, aliviados por finalmente terem encerrado aquele capítulo doloroso. Alguns anos se passaram desde o julgamento, que mudou para sempre a vida de Eduardo e Lívia. A cicatriz emocional deixada por Marcos nunca seria esquecida, mas pai e filha conseguiram reconstruir juntos um caminho de confiança e aprendizado. Eduardo, já mais velho e mais sereno, mantinha uma rotina tranquila, desfrutando da paz que tanto havia sonhado, depois de anos de trabalho duro e de um passado recente cheio de dores. Lívia, por sua vez, cumpriu a promessa que fez ao pai. Estudou com empenho, dedicou-se intensamente à faculdade e finalmente se formou em medicina, algo que sempre quis e que agora servia também como símbolo de sua superação. Vivendo novamente na casa do pai, ela o acompanhava em tudo, fazendo questão de estar presente em cada detalhe da vida dele. Numa noite de sábado, Lívia chegou em casa mais cedo do que o costume. Estava radiante e trazia consigo alguém que desejava apresentar. Eduardo a recebeu na sala surpreso, e ela disse com firmeza: "Pai, este é Emílio. Eu quero que o senhor o conheça porque ele é muito importante para mim." O rapaz se aproximou, estendeu a mão com humildade e cumprimentou Eduardo com respeito. Tinha postura simples, olhar sincero e não havia qualquer arrogância em suas palavras. "É uma honra conhecer o senhor. Eu já ouvi muito sobre tudo o que conquistou", disse com naturalidade. Eduardo o observava em silêncio, lembrando de quantas vezes já havia se enganado ao julgar pessoas, mas dessa vez, algo no olhar de Emílio transmitia confiança imediata. O jantar foi servido, e a conversa fluiu de forma leve. Emílio contava histórias de sua rotina de trabalho, mencionava as dificuldades que enfrentava para manter seus compromissos e falava com orgulho de como conseguia, com esforço, sustentar sua própria vida. Lívia, emocionada, completava: "Pai, ele nunca me pediu nada, nunca demonstrou interesse no que temos, pelo contrário, sempre diz que a vida deve ser construída com as próprias mãos." Eduardo ouvia tudo em silêncio, analisando cada detalhe. Depois de tantos anos de desconfiança e dor, queria ter certeza de que sua filha não voltaria a se decepcionar. Em certo momento, olhou para o rapaz e perguntou diretamente: "E o que você espera daqui para frente?" Emílio respondeu sem hesitar: "Espero caminhar ao lado da sua filha, construir uma vida com ela e estar perto do Senhor, porque família deve estar unida." Lívia sorriu e, com olhos marejados, disse: "Pai, eu sei que da outra vez eu errei e não ouvi os seus conselhos, mas eu aprendi,
E hoje tenho certeza de que escolhi certo. Quero saber o que o senhor pensa dele. O silêncio pairou por alguns segundos, até que Eduardo respirou fundo e respondeu com convicção. Dessa vez eu vejo um homem diferente. Vejo alguém que tem caráter, que não está atrás do que possuímos, mas sim daquilo que vocês podem construir juntos. Eu aprovo, filha, e digo isso com felicidade no coração. Lívia levantou-se da cadeira, abraçou o pai e comemorou como uma criança. Eu sabia que o senhor ia confiar nele. Sabia que ia sentir o que eu sinto, disse em tom emocionado. Emílio, respeitoso, acrescentou. Eu prometo ao senhor que vou cuidar de Lívia e que nunca vou colocá-la em perigo. O passado não volta mais, mas daqui em diante a vida dela será de paz. E o senhor sempre terá em mim um aliado, não alguém que queira dividir ou afastar. Eduardo, ouvindo aquelas palavras, sorriu e afirmou. Eu não preciso de promessas, rapaz. Preciso apenas ver suas atitudes. E até agora, o que vi me traz paz. A noite seguiu com conversas agradáveis, risadas discretas e um clima de verdadeira união. Lívia se sentia realizada, pois não apenas havia encontrado um homem de caráter, como também reconquistado a confiança do pai. Ficava claro que amadureceu, que aprendeu a valorizar o que realmente importava e que agora não repetiria os erros do passado. Durante a sobremesa, ela olhou para os dois homens mais importantes da sua vida e declarou: a maior vitória que eu tive não foi só me formar, mas aprender a ouvir e confiar. O Senhor sempre disse que o trabalho e a honestidade são a base de tudo, e eu encontrei alguém que compartilha dos mesmos valores. Eduardo assentiu e disse em voz firme: filha, eu esperei por esse momento. Passei noites em claro temendo o futuro, mas hoje sinto que você está segura. O amor, quando é verdadeiro, não destrói, constrói. E esse é o tipo de amor que você merece. Emílio agradeceu e reforçou que faria de tudo para honrar essa confiança. Naquele instante, ficou evidente que a família havia fechado um ciclo. O passado doloroso de traições e planos macabros ficava para trás. Marcos e o comparsa continuavam atrás das grades, cumprindo a pena longa pelos crimes cometidos, lembrados apenas como um exemplo da ganância que quase destruiu vidas inocentes. Já Eduardo, agora mais velho, podia finalmente descansar em paz, sabendo que sua filha estava em boas mãos. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.